Olá, sejam muito bem-vindos a mais um painel do Festival Conhecendo os ODS. Estamos aqui para falar hoje do ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Na minha opinião, uma das ODS mais importantes, uma vez que qualquer das outras necessidades básicas do ser humano leva cada um de nós a buscar esse conforto interior, e é isso que nós queremos para essa família humana aqui na Terra, cumprir com todos os nossos objetivos, desde a igualdade de gênero, a possibilidade de educação, saúde, emprego, crescimento econômico sustentável, produção e consumo responsáveis. Então é com muita alegria que nós caminhamos para a fase final do nosso festival, trazendo aqui todas as nossas ideias, né, a nossa genuinidade, a busca de cada uma das nossas organizações para alcançar a tão sonhada paz aqui no planeta Terra. Temos ainda uma longa caminhada pela frente, 9 anos para cumprir com todos os nossos objetivos, e esse, que é o objetivo de promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusiva a todos os níveis. Então, hoje nós temos um painel super diverso aqui, tanto de igualdade de gênero, quanto também dos setores que a cada uma das instituições estão representando, desde agências das organizações das Nações Unidas até instituições do terceiro setor e o Consulado da Mulher, que é uma organização que vem de um setor corporativo, representando também toda a responsabilidade social que esse setor deve ter. Então, temos convidados ilustres aqui hoje. Quero passar a bola direto para que vocês tragam a experiência de vida, falar um pouquinho da jornada de cada um de vocês, o papel que vocês vêm desempenhando dentro dessas organizações e como que vocês entendem que o teu papel e a tua organização hoje tem contribuído para o cumprimento do objetivo 16. Então, quero começar com você, Adria Fabrício, que é pesquisadora em Direito Internacional Humanitário e gestora de casos de proteção na Aves Brasil, para trazer para a gente um pouco do ambiente internacional no cenário de direito humanitário internacional, a diplomacia humanitária internacional. Passo a bola para você, Adri. Seja muito bem-vindo ao nosso painel. Muito obrigada. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com todos vocês e todas vocês. E eu gostaria de iniciar a minha fala com uma primeira perspectiva acerca do direito internacional. Na sequência, eu vou passar com alguns comentários sobre o direito internacional humanitário e o desenvolvimento da justiça e da paz. E terminando com um pouquinho sobre a diplomacia humanitária. Então, inicialmente, eu gostaria de explanar que o direito internacional ele é um dos grandes conformadores do que nós consideramos como a justiça internacional, aquilo que nós consideramos como as nossas metas enquanto humanidade. E, dentro disso, nós podemos tratar principalmente do que o direito internacional se tornou a partir dos anos. Então, nós iniciamos o direito internacional com uma perspectiva muito clássica, e, ao longo do tempo, esses métodos sobre como nós queremos, enquanto humanidade, alcançar esses objetivos de paz e de justiça, esses métodos eles foram se modificando ao longo do tempo. E, particularmente, a partir da instituição de organizações humanitárias muito importantes, como o Movimento Internacional da Cruz Vermelha, por exemplo, e as organizações do terceiro setor, as organizações humanitárias e as organizações, no geral, não governamentais, nós temos uma grande alteração na perspectiva de como os atores se comportam dentro desse direito internacional, dentro dessa comunidade internacional. Nesse sentido, nós não podemos mais compreender o direito internacional da forma clássica, como ela foi constituída no início da construção das Nações Unidas, na construção do movimento internacional da Cruz Vermelha e das organizações no geral. E esse grande movimento de alteração para esses novos autores que estão se constituindo dentro do que nós consideramos importante para o alcance da justiça e da paz, nós vamos ver desde organizações humanitárias, como nós já trazemos, até grupos armados não estatais e outros atores não estatais, e por vezes considerados não legítimos ou ilegítimos. Isso significa que, para essa alteração, e se nós queremos realmente buscar a justiça e a paz internacionais,
nós devemos compreender que essas alterações no mundo que nós vivemos hoje, dessa nossa modernidade e contemporaneidade, vai trazer a necessidade da diplomacia humanitária e das negociações humanitárias. Nesse sentido, a diplomacia ela está para o direito internacional, da mesma forma que a diplomacia humanitária está para o direito internacional humanitário e a proteção internacional da pessoa humana de uma forma geral. O que isso significa? Que a proteção internacional da pessoa humana ela vai compor o direito internacional humanitário, o direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional dos refugiados. Essa proteção internacional vai trazer uma série de normas humanitárias que vão conseguir essa égide de direito internacional que vai proteger o ser humano nas mais diversas realidades, né, que nós encontramos no mundo, desde conflitos armados até os movimentos, os fluxos forçados de imigração, até a própria instituição dos direitos humanos dentro de um mecanismo estatal. E, nesse sentido, a diplomacia humanitária ela vai ser essa grande nova área que vai permear as organizações humanitárias e vai permear as discussões e os debates sobre como ter acesso a essas populações vulneráveis, isso em todos os sentidos, desde, como eu já trouxe, os conflitos armados, desde situações de ocupações militares ou de conflitos armados não internacionais, até desastres naturais, fluxos forçados de migração e etc. Nesse sentido, as organizações humanitárias elas vão começar esse movimento, então, de negociações, esse movimento de diplomacia, que são atitudes determinadas pelos próprios mandatos que as organizações humanitárias trazem, e é importante salientar que esses movimentos eles sempre existiram. Então, o Movimento Internacional da Cruz Vermelha, há 157 anos atrás, sempre realizou diplomacia humanitária na sua forma mais intrínseca, mais inerente. Então, a diplomacia humanitária é basicamente você negociar com seus interlocutores a fim de garantir ou acesso às populações vulneráveis, que isso é uma linha da diplomacia humanitária, ou você conseguir o compliance com as normas humanitárias. Então, nós trabalhamos nessas duas linhas. A primeira linha, que é a linha do acesso, nós vamos ter que entender que as organizações humanitárias e os mais diversos atores com esses objetivos de proteção do ser humano nas emergências humanitárias que nós temos ao redor do mundo, eles vão ter que negociar o acesso a populações vulneráveis. Tendo em vista que, por diversas vezes, seja em conflito armado, seja em uma situação de um Estado falido, de um Estado vulnerável, nós vamos ter comunidades inteiras, populações inteiras que vão estar sob o jugo, sob o mando e sob ali com o seu destino controlado por grupos armados não estatais ou por atores estatais que vão gerir aquela situação, seja em, por exemplo, um campo de refugiados, em que um grupo armado está ali sob esse mando, seja em algum tipo de comunidade ou em uma área controlada por alguma organização militar, paramilitar, alguma facção ou outro grupo nesse sentido, algum grupo terrorista e etc. E, nesse sentido, essas organizações humanitárias elas vão ter que fazer contato com esses grupos armados, ou, por vezes, também, nós vamos ter, por exemplo, líderes, né, estatais que vão exercer algum tipo de discriminação em relação a alguma etnia, ou alguma religião, ou alguma outra situação dentro desses grupos vulneráveis da população, que esse Estado está coordenando, e, da mesma forma, a organização humanitária vai realizar essa negociação a fim de ou conseguir o acesso a essa população ou garantir que as normas humanitárias sejam cumpridas. E nisso entram as normas de direito internacional dos refugiados, de direito internacional humanitário e de direito internacional dos direitos humanos. Nesse sentido, a diplomacia humanitária ela vai trazer essa grande alteração dentro da forma como as organizações humanitárias vão olhar para as negociações e vão olhar para os seus interlocutores.
Então, por vezes, nós percebemos que o direito internacional, da sua forma clássica, ele vai se afastar do que o setor humanitário necessita nos dias de hoje. E nós sabemos que o setor humanitário, ele necessita de uma maior flexibilidade a fim de garantir o seu mandato de cumprir as suas perspectivas, os seus objetivos humanitários dentro do mandato da instituição e os próprios princípios das convenções internacionais. Então, por exemplo, o Movimento Internacional da Cruz Vermelha vai trazer essa perspectiva das próprias convenções de Genebra, que vai trazer parte do seu mandato, dentro de outras igualmente importantes normas que são previstas em assembleias e dentre outras formas de organização que as organizações humanitárias trazem. Mas, geralmente, e nisso nós entendemos que a diplomacia humanitária ela vai ser utilizada por todos os tipos de organização que tenha como objetivo algum fim humanitário, então, dentro dos princípios que todas as organizações humanitárias vão dividir, a humanidade, imparcialidade e neutralidade, independência, então esses são os princípios basilares de qualquer organização humanitária segundo o Manual Esfera, e sendo que esses princípios foram originariamente, baseados, fundamentados no Movimento Internacional da Cruz Vermelha e nos mandatos e objetivos que nós temos também das Nações Unidas, na Carta da ONU e dentre outros diplomas normativos tão importantes para o direito internacional. Então, a diplomacia humanitária vai trazer esse grande novo método que vai ser aceito, porque, como já dito, já era uma metodologia utilizada por muitas organizações, mas ele vai passar a ser definitivamente aceito e ratificado pelas instituições, de modo que as demais organizações vão passar a se basear nessa metodologia para realizar grandes acordos humanitários e grandes negociações. E, para isso, nós temos uma série de mecanismos que são utilizados na sequência que vão dar esse parâmetro mais importante, mais efetivo para as normas humanitárias. E, por isso, eu gostaria de salientar, por fim, já terminando a minha fala, que o direito internacional, então, com a sua perspectiva clássica, ele vai se afastar do que o setor humanitário de fato precisa nesse momento, e o setor humanitário vai passar a se utilizar desse tipo de mecanismo de metodologia, como as negociações humanitárias, para conseguir essa realização, essa efetivação das normas humanitárias no campo. Porque nós sabemos que a perspectiva da eficácia do direito internacional é um das grandes dificuldades, dos grandes desafios, né, do direito internacional global na era em que nós estamos, particularmente agora no século XXI, tendo em vista que nós não conseguimos essa efetividade, essa eficácia tão visível na prática. Então, as organizações vão ter esse papel fundamental. E, por fim, só gostaria de salientar a importância que, por exemplo, a diplomacia humanitária possui em qualquer nível de emergência humanitária. E o nível de emergência humanitária que nós temos no Brasil, particularmente a Operação Acolhida, tem sido um nível de diplomacia humanitária muito importante. Então, nós temos utilizado uma série de mecanismos. A Operação Acolhida ela já possui um núcleo, um grupo de estudos em negociações humanitárias, em que as agências se unem para conversar, discutir, debater formas de negociação, de trazer os interlocutores mais para perto, de entender os motivos e interesses pelos quais esses interlocutores vão tomar determinadas atitudes. Então, por vezes, a diplomacia humanitária também vai ter esse grande fator que vai ser unir as organizações, seja as agências da ONU, juntamente com as organizações menores, as organizações não governamentais e demais organizações humanitárias em torno desse objetivo comum de cumprir os nossos mandatos e o nosso objetivo de proteção ao ser humano. Muito obrigada, agradeço mais uma vez a participação. Adria, obrigado a você pela contribuição. Foi uma bela narrativa sobre como a humanidade tem dialogado e buscado resolver os conflitos internacional e regionalmente.
e realmente a Operação Acolhida, para nós que somos brasileiros, aqui é um exemplo interessante de como tem sido o diálogo entre o setor público, o setor privado, muitas agências, um trabalho interagencial com mais de 100 organizações envolvidas, e, é claro, o trabalho crucial da ONU aqui. Então, é nesse contexto que eu quero convidar o Luiz Fernando Godinho, que é oficial de comunicação e porta-voz da Agência da ONU para Refugiados do Brasil, o Acnur, com quem eu tenho o prazer de trabalhar bem próximo também, estando aqui em Boa Vista, Roraima, na fronteira, né, com a Venezuela. Estamos próximos nesse trabalho de apoio a todos os migrantes e refugiados que chegam no nosso país. Para quem não sabe, essa crise política, social e econômica que está assolando a Venezuela faz com que essa hoje seja a segunda maior origem de imigração, deslocamento forçado em todo o mundo, onde mais de 5 milhões de pessoas tiveram que deixar o país, e o Brasil é um dos principais destinos dessas pessoas. Então, o Acnur é uma agência fundamental aqui de apoio ao diálogo com o governo e também com as organizações locais, com uma presença fortíssima dentro dos abrigos, em todos os programas, desde a interiorização até a recepção das pessoas nos destinos finais. Então, Godinho, por favor, se puder trazer para a gente um pouco da perspectiva da situação de refúgio no mundo, quando a gente fala de paz e dos maiores problemas que a humanidade tem, certamente o deslocamento forçado, seja ele em função de uma catástrofe natural ou de guerras, é algo que merece a nossa atenção, certo? Certamente, Fernando. Obrigado por fazer essa referência aí à Operação Acolhida. Com certeza, essas questões estão, sim, relacionadas ao ODS 16, como vou mostrar logo a seguir. Eu queria, antes de tudo, agradecer aos organizadores do evento por essa oportunidade de participar aqui com vocês. Obrigado também a todas as pessoas que nos acompanham nessa sessão de hoje. E um abraço para os meus colegas de painel. Bom, o mundo é cada vez mais moldado, né, por mudanças climáticas, pobreza e conflitos, né? Então, a gente entende que os objetivos de desenvolvimento sustentável só podem ser atingidos tendo em conta os direitos e as necessidades dessas pessoas que são refugiadas, que se deslocam internamente ou que são apátridas. Para dar uma dimensão para vocês, nós estamos falando de cerca de 82 milhões de pessoas atualmente no mundo que foram forçadas a se deslocar por conta de graves conflitos ou perseguições ou violência. Ou seja, é um contingente muito grande, né? Então, fazendo esse link com a Agenda 2030, o Acnur, desde o processo de construção dessa agenda, atuou para assegurar que as populações de seu interesse fossem incluídas nesse processo da agenda, né? Até porque os seus princípios básicos, né, de não deixar ninguém para trás e assegurar direitos humanos para todas e todas, são uma base muito forte para a inclusão dessas pessoas refugiadas e que dá um terreno muito fértil para o trabalho do Acnur e dos seus parceiros, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, as questões mais relacionadas ao mandato do Acnur, digamos assim, ao trabalho do Acnur, estão mencionadas em alguns parágrafos da declaração da Agenda 2030, como não deixar ninguém para trás, dizer que os objetivos precisam ser atingidos por todos os países e pessoas de todos os segmentos da sociedade, há menções explícitas, né, a pessoas refugiadas, deslocadas internas e migrantes, e uma chamada, né, para os signatários da declaração de tomar ações para, de acordo com as leis internacionais, como foi muito bem mencionado anteriormente, remover obstáculos, dificuldades, fortalecer apoio, atender às necessidades das pessoas que vivem nessas áreas afetadas por complexas emergências humanitárias. Então, o casamento entre os ODS e o mandato do Acnur é muito claro, e vem sendo refletido em diferentes direções ou diretrizes estratégicas da organização. O case que eu queria trazer aqui hoje para vocês é o Pacto Global para Refugiados, que foi estabelecido em dezembro de 2018 pela Assembleia Geral da ONU, ou seja, quando os ODS já estavam vigentes, né? Houve um amplo processo de consulta liderado pelo Acnur, com países membros da ONU, organizações internacionais, pessoas refugiadas, obviamente, sociedade civil, setor privado, especialistas, ou seja, a maneira de consulta ampla que o Acnur trabalha. E, com isso, o pacto consegue promover
não só uma maior previsibilidade das ações de resposta a essa situação dos refugiados, como também compartilhar melhor as responsabilidades nas respostas, reconhecendo que essa é uma solução sustentável para a crise de refugiados só pode ser alcançada por meio de uma ampla cooperação internacional. Então, desde o início das discussões do Pacto Global, se buscou um alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, relacionando-os de maneira a assegurar que as pessoas refugiadas possam ser incluídas nos esforços de alcançar os diferentes objetivos alinhavados na Agenda 2030. Bom, em relação especificamente ao ODS 16, que a gente está discutindo nessa sessão, o Pacto Global para Refugiados lida, sim, com as raízes do deslocamento forçado, ou seja, guerras, violência, perseguições, e promove condições que permitam às pessoas refugiadas escolher livremente a opção de retornar aos seus países de origem ou se estabelecer e reconstruir as suas vidas nos países de acolhida. Então, isso é válido para essas duas grandes situações com as quais o Acnur trabalha no mundo inteiro, né? Aquelas pessoas que foram forçadas a fugir e buscam essa proteção em outro país, e aquelas que, por decisão e havendo as condições, optam por retornar à sua população. Esse case que eu estou dizendo aqui, ele pode ser expandido ou mesmo situado para a operação do Acnur no Brasil, porque, paralelamente a essa proteção de pessoas refugiadas que a gente faz aqui cotidianamente, como você bem mencionou, inclusive em parceria contigo aí em Boa Vista, a gente mantém um contato estreito com as autoridades nacionais, em todos os níveis, e promove esse fortalecimento de instituições para atender às necessidades dessa população, inclusive o acesso à justiça, um ambiente de paz na qual essas pessoas possam reconstruir suas vidas, né? Lembrando que o ODS 16 busca promover comunidades inclusivas e pacíficas em todo o desenvolvimento, em torno do desenvolvimento sustentável, assegurando o acesso dessas pessoas aos seus direitos, enquanto busca construir instituições efetivas e inclusivas em todos os níveis, desculpa. Enquanto, então, por exemplo, que a gente está, como você mencionou, no caso de Boa Vista, né, da Operação Acolhida, atuando muito na situação emergencial, de respostas que vão salvar a vida das pessoas efetivamente, paralelamente, a gente tem toda uma discussão para que essa rede de proteção mais ampla do que a resposta emergencial possa ser mantida e, com isso, as pessoas tenham acesso a esses direitos. No caso específico do ODS 16, se a gente não tem uma lei, né, digamos assim, sendo respeitada, e uma governança forte em torno desses princípios de justiça e inclusão social, os refugiados deslocados internos, especialmente crianças e mulheres, ficam sob forte risco de questões de proteção, violência sexual, crime, diferentes tipos de exploração, até mesmo tortura. Então, o respeito à lei, aos direitos humanos, o fortalecimento das instituições são a essência da proteção de pessoas deslocadas, né? Muitas crianças refugiadas, por exemplo, não têm documentos de identidade. Recém-nascidos não têm certidão de nascimento, correm o risco de se tornar apátridas. Então, todas as atividades do Acnur e dos países signatários do Pacto Global estão focados em apoiar o fortalecimento da estrutura legal, que, por sua vez, vai fortalecer a aplicação da lei e a proteção internacional dessas pessoas. Há um vínculo, então, direto do trabalho do Acnur e de outras agências humanitárias na proteção de pessoas refugiadas e que certamente requer uma observância do ODS 16 e, por sua vez, requer também sistemas de refúgio funcionais e autoridades efetivamente treinadas para conhecer e respeitar os direitos das pessoas refugiadas. Eu fico por aqui e devolvo a palavra para você, agradecendo a minha participação nesse importante evento de hoje. Obrigado. Certo, muito legal vermos a participação do Acnur dentro do contexto da Operação Acolhida. Muito interessante entender como uma agência da ONU consegue fazer um trabalho vinculado aos próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito interessante ver como que o trabalho do Acnur se segmenta dentro de cada um desses ODS, e o Refúgio 343
fez, aqui também faz esse trabalho. Nós estamos atuando mais diretamente com 9 dos 17 ODS. E essa fala do Luiz Fernando, para mim, realmente é bastante importante em termos de escalonamento dos resultados e dos nossos impactos. Que cada uma das organizações que nós servimos possa fazer esse filtro e trazer esse espectro, seja do setor político, seja uma empresa, seja uma organização sem fim lucrativo, quais são, porque certamente você vai estar lidando com mais de um, quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que você está combatendo, que você está ajudando a cumprir na realidade nesse momento, e como você está fazendo isso dentro dos 17 objetivos e em cada uma das suas metas. Então, para fazer um link e darmos sequência aqui no nosso evento, ainda falando de trabalho de Nações Unidas, eu quero convidar o Rodrigo Araújo, que é coordenador de país do Programa Global para a Implementação da Declaração de Doha, a UNODC, que é a Agência das Nações Unidas para Drogas e Crime. O Rodrigo vai falar um pouco para a gente sobre a prevenção de criminalidade entre os jovens e como que a educação pode fazer com que o rumo de vida, o caminho de vida dessas pessoas possa ser melhor do que algumas pessoas estão escolhendo nesse momento. E nós que estamos aqui na fronteira, né, a Adria, o Godinho, que com frequência está aqui conosco também, na fronteira com a Venezuela, conseguem perceber que realmente chega um determinado momento da vida desse imigrante que, por estar numa situação de vulnerabilidade extrema, ele vai escolher, dentro de uma bifurcação, um caminho que pode ser mais ou menos pacífico, se é que estão me entendendo, e é onde que entra trabalhos como o do Rodrigo, para poder, através da educação, né, e através de uma orientação clara, resgatar essas pessoas, né, que sobre vulnerabilidade poderiam escolher caminhos contrários ao do bem, que é o que nós estamos propagando aqui. Então, Rodrigo, a palavra está com você. Super obrigado por estar conosco hoje. Obrigado, Fernando. Muito boa tarde a você, a Luiz Fernando, a Adria, a Leda e também a todas as pessoas que nos acompanham hoje. Participar desse festival Conhecendo os ODS é mais do que uma atividade para a gente, é um símbolo realmente da articulação nacional e de como as pessoas em âmbito nacional podem trabalhar conjuntamente para promover a Agenda 2030, e que a Agenda 2030 não é uma responsabilidade exclusiva do governo, ou da sociedade civil, ou das Nações Unidas, ou do setor privado, é um esforço coletivo. Então, estar aqui com vocês e participar desse grande debate para a gente é muito enriquecedor, especialmente depois de ouvir essas contribuições geniais da Adria e do Luiz Fernando, que nos engrandece muito. Como você comentou, eu sou do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o UNODC. Vou falar um pouco, assim, muito brevemente, eu sei que a gente está numa agenda um pouco corrida, sobre o nosso trabalho de prevenção à criminalidade, ou como a gente vê a prevenção à criminalidade. O ODS 16, ele tem uma prerrogativa muito importante, que é de que a promoção das instituições fortes, inclusivas e transparentes, a manutenção da paz e o respeito aos direitos humanos, baseados no Estado de Direito, elas são a base para o desenvolvimento humano sustentável. Esse é um pressuposto. E dentro dessa narrativa, o ODS 16 ele destaca dentro das suas metas grandes desafios globais para a questão, como, por exemplo, a corrupção, o terrorismo, as práticas criminosas, especialmente aquelas que ferem os direitos humanos. E é dentro desse grande contexto que o ONU-DC se coloca como um dos guardiões, que é como a gente chama dentro do sistema ONU, um dos guardiões do ODS 16. Né? A Agenda 2030, ela também prevê trazer benefícios para todas as pessoas, especialmente aquelas pessoas que estão em uma maior condição de vulnerabilidade ou de marginalização. Né? E em termos dos esforços dos Estados-membros para proporcionar a segurança e a proteção para todas as pessoas, é necessário que se dê uma devida atenção, uma atenção especial às crianças e aos jovens, porque são esses grupos que estão particularmente vulneráveis ao uso das drogas, ao crime, à vitimização, incluindo os crimes relacionados a gangues, ao extremismo violento e à exploração sexual. Né? E dentro desses esforços, né, nesses esforços para prevenir o comportamento delinquente entre jovens, muitos especialistas, a literatura internacional aponta que a eficácia da prevenção precoce é chave para o desenvolvimento. Isso significa, ou seja, investir no desenvolvimento saudável das crianças e dos jovens. E aí, com isso, é necessário que a gente mobilize indivíduos, famílias, escolas, comunidades, né, todo esse grupo, esses amplos segmentos, para que eles enfrentem as condições que dão origem ao comportamento antissocial e ao crime antes que ele aconteça. A prevenção é sempre a melhor estratégia. E existem dois pontos, dois documentos estratégicos das Nações Unidas que eu gostaria de citar que fazem referência a essa nossa perspectiva.
Em 2015, a resolução 2250 do Conselho de Segurança das Nações Unidas reconheceu de fato, foi a primeira vez que isso aconteceu, a importância crucial e a contribuição positiva da juventude nos nossos esforços globais e nacionais de manutenção e promoção da paz e da segurança. E aquela resolução, ela também destacou o papel estratégico da juventude na prevenção de conflitos, como um aspecto-chave do desenvolvimento sustentável, da inclusão e dos esforços de consolidação da paz. E aí teve um documento um pouco mais recente, que foi em 2016, que fala sobre a integração de abordagens holísticas na prevenção do crime, da criminalidade entre jovens, feito pelo ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. E essa resolução, ela enfatizou a importância de uma abordagem mais multissetorial para a prevenção do crime entre jovens e o desenvolvimento de políticas de prevenção que elas atendam às diferentes necessidades dos jovens e que salvaguardam, acima de tudo, o seu bem-estar. Né? O centro desses esforços é, então, a cooperação e a coordenação, são dois âmbitos diferentes, de esforços em todos os níveis de governo e as partes interessadas, que estão relevantes dentro da sociedade civil, que possam também fortalecer e sustentar essas estratégias, programas e iniciativas eficazes que fortalecem e que, na verdade, previnem a propagação da criminalidade, sobretudo a criminalidade violenta. E foi dentro desse grande cenário e é sempre baseado em evidências científicas, isso é muito importante quando a gente fala de ODS 16, mas de Agenda 2030 como um todo, que o ONU-ODC lançou em 2016 o nosso programa global para a implementação da Declaração de Doha, tendo o objetivo, né, visando a implementar essa mesma Declaração de Doha, que foi aprovada em 2015, no nosso 13º Congresso das Nações Unidas sobre prevenção à criminalidade e justiça criminal. E através de uma abordagem mais holística, que envolve a integridade no sistema judicial, a reabilitação de pessoas detentas, a prevenção à criminalidade por meio dos esportes e a educação para a justiça, que é o que eu pretendo falar um pouco mais aqui, que a gente acredita que a gente possa construir sociedades mais resilientes e capazes de prevenir e mitigar os efeitos destrutivos da criminalidade organizada, mas mais especificamente, nesse caso, da corrupção. E é aí que eu queria entrar com vocês. A corrupção, ela não é apenas um domínio de gangues poderosas, como a gente costuma ver naqueles mega filmes hollywoodianos sobre máfias, ou então de esquemas de grandes escalas que são expostos nos meios de comunicação e que, infelizmente, o Brasil já tem grande prática de ver. A corrupção, ela acontece em todos os níveis da sociedade, em grandes e pequenos negócios, e ela se manifesta de inúmeras maneiras. E isso a gente está falando, por exemplo, do suborno, do desvio de fundos, da extorsão, da lavagem de dinheiro, assim como de conflito de interesse, do comércio de influência, do abuso de funções e da obstrução de justiça. Elas se manifestam das mais diversas formas. E é dentro dessa lógica, dessa matriz lógica, que a gente coloca a educação como um motor central no combate à corrupção. Aquela expressão de conhecimento é poder, ela parece até um clichê para algumas pessoas, mas ele é um mantra muito importante que ele soa fiel para a nossa iniciativa, que é a iniciativa Educação para a Justiça, o E4J, que a gente tem trabalhado dentro do nosso programa global. A ideia dessa iniciativa é prevenir o crime e promover uma cultura de legalidade, por meio das atividades educacionais destinadas aos níveis de educação primária, secundário e terciário, ou superior, ou universitário, que a gente conhece aqui no Brasil. E essas atividades, elas ajudam os educadores a ensinar as próximas gerações a entender e resolver melhor esses problemas que podem prejudicar o Estado de Direito e incentivar os estudantes, e as estudantes, a participarem mais ativamente nas suas comunidades e nas suas futuras profissões. Nesse nível primário, né, que é o que a gente conhece como ensino básico, a gente costuma apresentar às crianças os conhecimentos básicos sobre padrões éticos e morais, com materiais que sempre apoiam o ensino sobre os valores como aceitação, integridade, respeito à justiça, conhecimento entre pares, saber pedir ajuda, também são as life skills, as habilidades para a vida que a gente costuma falar. Então, essas crianças, elas são também particularmente propensas a adquirir essas habilidades básicas, mas que são valiosas, como, por exemplo, resolução de conflitos, o pensamento crítico, o trabalho em equipe e também a empatia. Agora, considerando todos esses elementos, as nossas ferramentas educacionais, elas constroem uma maior resiliência ao crime e à violência com essas crianças. Já no nível secundário, no ensino médio, a gente encoraja esses jovens a refletirem um pouco mais sobre os seus próprios papéis como agentes de mudança nas suas comunidades. Em parceria com os governos, com a academia, com as ONGs e com as organizações internacionais, como, por exemplo, a Unesco, a gente tem desenvolvido uma série de ferramentas a serem utilizadas tanto na aprendizagem formal, como também em ambientes informais e não formais de aprendizagem, os 3 campos de conhecimento da educação. Já no nível universitário, ou terciário, a gente tem levado aos nossos jovens
ter levado os nossos jovens a experimentar, a examinar essas complexidades do crime e essas questões relacionadas ao Estado de Direito, e a pensar em soluções para esses desafios. Através de um trabalho com muito próxima colaboração com acadêmicos ao redor de todo o mundo, e isso é o trabalho que a gente faz realmente de entender as necessidades do mundo inteiro, a gente desenvolveu uma série de módulos revisados por pares, pessoas realmente de notável saber, nas diferentes áreas temáticas que estão relacionadas ao Estado do Direito, sempre apoiando esses professores universitários a impactarem essas próximas gerações de profissionais, juízes, promotores, outros profissionais e líderes com uma boa compreensão dos assuntos relacionados ao Estado do Direito. Em termos mais práticos, né, eu falei um pouco sobre a estrutura dos programas, mas em termos práticos, entre 2016 e 2021, a gente desenvolveu mais de 170 ferramentas educacionais e 100 módulos universitários. E, além disso, a gente já chegou a mais de 1,5 milhão de crianças e adolescentes que foram alcançados através desses nossos materiais educativos em mais de 100 países. E um outro resultado que é muito interessante, que nos orgulha muito de saber que a gente está fazendo o caminho certo de conectar a educação, conectar o ODS 5 e o ODS 16 dentro desse grande espectro, desse grande esforço de combate à criminalidade, de erradicação à corrupção, é de que nós somos reconhecidos com um prêmio do secretário-geral em 2020 na categoria inovação. E essa foi a primeira vez que o NODC, na sua história, conquistou esse prêmio, que para quem trabalha nas Nações Unidas é tão importante. O que eu quero dizer, dentro desse grande debate, e compartilhando um pouco sobre esse caso que a gente traz do NODC, é que o problema não está apenas no escopo da corrupção, mas o quanto está sendo feita para contê-la. Na verdade, quanto menos pessoas forem capazes ou dispostas, né, a enfrentar esses diferentes tipos de corrupção, mais a corrupção se espalha e acaba corroendo o Estado de Direito. Isso é o que torna o trabalho que a gente tem feito na ponta tão crucial, né? Não apenas como uma organização robusta que combate os crimes, como a corrupção em nível internacional, mas de forma igualmente importante como um educador das nossas gerações futuras para levantar a nossa bandeira de cultura de legalidade. Ou seja, o nosso maior objetivo é equipar as crianças e os jovens adultos com esses conhecimentos e com a ética necessários para conseguirem resistir e corrigir a corrupção no curto, médio e longo prazo. E para concluir, não basta, vou ousar aqui um pouco mais, mas eu queria falar que não basta para a gente simplesmente evitar a corrupção, mas como o Kurt Cobain uma vez falou para a gente, o dever da juventude é desafiar a corrupção. E é através da educação que a gente tem encontrado esse ambiente tão fértil para fortalecer a integridade entre jovens e que eles possam se tornar os maiores aliados de qualquer sociedade na luta por espaços mais justos, pacíficos e equitativos, naturalmente sem deixar ninguém para trás. Falar do ODS 16 é falar de educação, e falar de educação é falar de sociedades mais pacíficas, justas e inclusivas, e é falar da Agenda 2030 como um todo, de forma indivisível e forma interdependente. São esses os pontos que eu queria trazer de reflexão, e eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado você, Rodrigo. Conhecimento é poder é a ilustração dessa sua fala, que foi super potente. Eu saí energizado, muitos dados, muitos exemplos palpáveis de iniciativas que vocês estão trazendo para nós, né, no espectro da Agenda 2030. E muito legal também vermos a transversalidade dos ODS. Ele representando o ODS 16 hoje nesse painel, falando de educação de qualidade, que é o ODS 4, e sem dúvida, né, eu levo essa mensagem para casa hoje, acho que todos nós devemos, que evitar, combater a corrupção, a prevenção é a melhor solução. Então, que nós possamos trazer a educação de qualidade a todas as pessoas do nosso país e do mundo, porque é nessa formação das pessoas que estarão futuramente dividindo espaços como esse que nós estamos aqui. Quem serão as pessoas que nós estamos formando hoje, daqui a 9 anos, que é quando a gente vai estar cumprindo com os objetivos dessa agenda, ou daqui a 30, 50 anos? Sem dúvida, uma grande alavanca para as futuras gerações. Legal. E nesse mesmo contexto, aproveitando essa interlocução e a transversalidade, eu quero trazer hoje a Leda Berger para falar para a gente um pouco sobre as iniciativas do Instituto Consulado da Mulher, que é a iniciativa social da marca Consul. Mais uma vez, a gente podendo perceber aí a interlocução entre as próprias dinâmicas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então o ODS 16 em conjunto com o ODS 5, que é a igualdade de gênero, né, o Instituto Consulado da Mulher, que traz aí um forte apoio
ao empreendedorismo no setor feminino, e eu acho que já está óbvio para nós ver o quanto a desigualdade de gênero é uma causa raiz da falta de paz, da falta de justiça. Então, nós precisamos, de fato, fortalecer, né, e empoderar as mulheres para que esse sutil do lado feminino, a delicadeza, a criatividade, a genuinidade, né, a posição assertiva, decisiva das mulheres possam cada vez mais estar em mesas como essas e dividir conosco o palco e o protagonismo de diversas ações que vão formar aí o nosso planeta. Então, Leda, se você puder trazer um pouco das iniciativas que vocês têm tratado por aí, super obrigado. Obrigada, Fernando. Antes de entrar nas iniciativas propriamente ditas, eu queria reforçar muito um gancho que você deu, que para a construção da Agenda 2030 e para o avanço efetivo é essencial esses espaços democráticos e espaços participativos, onde a gente compartilha uma visão de diversas esferas, desde a esfera internacional, que a Adria trouxe com muita propriedade, até questões específicas, como refugiados, como a questão da educação dos jovens, né? Esse objetivo, ele é um objetivo bastante amplo e bastante complexo. Então, foi uma discussão muito grande quando a gente migrou da versão anterior do ODM, que era Objetivos do Milênio, para o ODS, e essa questão da paz e da justiça, ela não estava muito bem contemplada na versão anterior, então isso é uma evolução dessa busca por igualdade e justiça, que é a agenda que todos nós estamos construindo. Quando a gente pensa na amplitude desse objetivo, ele fala de várias coisas, desde abuso contra crianças, tráfico de drogas internacional, violência, transparência nas instituições, combate à corrupção, cabem muitas coisas dentro do Objetivo 16 e, de verdade, ele entrelaça com vários outros, como esse que você acabou de pontuar, como igualdade de gênero e outros tantos objetivos. Eu gostaria de especificar um pouquinho mais a minha fala numa única palavra, que é a paz. Que a gente fala aí, paz, cabe um mundo de coisas, depois a gente fala de justiça e depois a gente fala de instituições eficazes. Então, a paz não é necessariamente a ausência da guerra, né? Quando a gente pensa a paz, o que significa? Ela quebra muito antes. A paz, na verdade, ela deixa de ser obtida, na minha perspectiva, quando a gente faz uma violação dos direitos da pessoa humana, né? Direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. E que direitos são esses, ou do que a gente está falando? A gente vive uma sociedade hoje onde nós presenciamos, e às vezes somos omissos, em diversas formas de opressão, em diversas formas de exclusão. Então, tem muitas iniciativas e muitas frentes que são, às vezes, fragmentadas, e a gente está tratando aqui, exatamente nesse evento, nesse festival maravilhoso, de não deixar ninguém para trás. Então, para mim, fica muito forte que para a gente construir a paz, de verdade, a paz mundial, ela passa necessariamente pela inclusão. É preciso não deixar ninguém para trás, é preciso olhar para todas as pessoas e grupos e segmentos. Desde refugiados, que muitas vezes as pessoas se refugiam, saem do seu país de origem, seja por questões climáticas, seja por invasões que ferem a sua segurança enquanto pessoa humana, por questões religiosas, por vários tipos de fragmentação. A gente vê a exclusão de pessoas negras ainda, tristemente, em vários locais do mundo. No Brasil, isso ainda é uma ferida que nós carregamos e temos tentado construir, evoluir ao longo do tempo, né? A exclusão de mulheres, que é a iniciativa que eu tenho mais sensibilidade natural ao tema, porque eu trabalho com uma instituição que inclui mulheres por meio do empreendedorismo, mas toda forma de exclusão, ela vai contra o princípio da justiça e o princípio da paz, né? A gente tem falado bastante nas discussões dos ODS da questão da segurança, que também, quando eu falo de paz, ou ausência de paz, ou a infração de direitos, ou a violência estrutural, que exclui pessoas, né, que deixa determinados grupos em situação de maior vulnerabilidade ou de fora, a gente não pode deixar de falar da segurança. E aí a segurança também é uma coisa super ampla. A Adria colocou várias coisas de conflitos armados. Esse objetivo trata disso também, da questão de tráfico de armas, de várias coisas que infringem a segurança. Eu gosto muito da perspectiva de segurança
centrada no indivíduo, centrada na pessoa humana e não necessariamente a segurança como uma responsabilidade só do Estado. É claro que também é do Estado, quando a gente fala de segurança estrutural, segurança pública, né? Mas a segurança, na minha perspectiva, ela começa com um centramento no indivíduo. Quando é que o indivíduo se sente seguro? Quando ele tem acesso, desde cedo. Acesso à educação, acesso à alimentação de qualidade, acesso, enfim, a condições dignas de vida, né? Então, todas as instituições, sejamos nós, pessoas físicas, ou sejamos parte de uma instituição sem fins lucrativos, ou uma instituição governamental ou não governamental, a gente está trabalhando basicamente para incluir, para trazer todas as pessoas, para que todos tenham segurança. Então, nesse aspecto, as atividades se complementam e os diálogos são incrivelmente importantes, porque são inspiradores, né? E trazem as inter-relações entre as iniciativas. No Consulado da Mulher, nós trabalhamos já há 19 anos, basicamente, com a inclusão de mulheres. Embora sejamos nós, mulheres, 52% da população, nós sabemos que nas esferas públicas, nas esferas de poder, na distribuição de renda, as mulheres estão claramente ainda em desvantagens. A gente tem muito chão para caminhar para cumprir a Agenda 2030, né? Então, nós apoiamos mulheres, desde mulheres de comunidades quilombolas, de comunidades ribeirinhas, mulheres de áreas rurais, mulheres de áreas urbanas e que estão em condição de vulnerabilidade por questões de exclusão, que começa desde cedo, como o Rodrigo bem colocou, assim, tudo se semeia na juventude, né? Na infância, uma infância protegida, uma juventude protegida que tem acesso à educação, ela previne uma situação de exclusão futura. Mas nós ainda temos uma herança de uma geração anterior, de muitas pessoas que não tiveram acesso básico à educação e, portanto, hoje permanecem excluídas do mercado de trabalho. Então, nós apoiamos essas mulheres, levando para elas formação, educação relacionada ao empreendedorismo. São formas de gerar renda para que ela tenha acesso a uma vida mais digna, para que ela tenha liberdade de escolha. Eu gosto muito dessa palavra, sabe, de liberdade. Porque quando você não tem acesso ao... A gente fala nos objetivos de vários embasamentos, desde o ambiental, o econômico, e quando você não tem acesso à parte econômica, ao recurso, ao dinheiro, fica muito difícil você falar em saúde, falar em vida digna, falar em educação, sabe? Falar em todas as outras questões que traduzem a segurança da pessoa humana, se essa pessoa não tem a moeda de troca, né? Então, nós escolhemos este drive, essa missão, de empoderar mulheres por meio do empreendedorismo, para que elas possam gerar renda de forma digna, autônoma, sem depender exclusivamente do Estado, possa gerar sua própria renda e assim ser uma pessoa ativa na sociedade, né? E a partir daí a gente também tem a convicção de que as mulheres, quando incluídas, elas repassam isso para os seus filhos. Uma mãe que tem acesso a um nível escolar maior, naturalmente ela vai estimular os seus filhos, a infância. Então, investir nas mulheres tem um impacto também nas gerações futuras, né? O trabalho do Consulado da Mulher, ele está no Brasil todo, praticamente todo o território nacional, 23 estados já a gente tem atuação, e nós, quando eu falo assim dos objetivos, eu gosto também bastante de detalhar os objetivos. A gente tem aí no 16.6, que ele fala de instituições responsáveis, né? Eficazes, responsáveis e transparentes. Então, quando a gente fala de transparência, não é só do governo, também, sim, necessariamente do governo, mas de todas as instituições das quais a gente faz parte, sejam elas escolas, ONGs, empresas ou por aí afora. Então, a minha provocação nesse tema, e que eu gostaria de deixar para todo mundo que está aí interagindo e participando, a paz, ela começa dentro da gente, de cada indivíduo. Eu preciso fazer ações também para construir essa paz no meu entorno, mas toda a participação, desde o condomínio onde nós estamos inseridos, do bairro onde a gente está, da comunidade onde a gente está, ela começa sempre de dentro para fora. Se não houver paz, se não houver inclusão real de todas as pessoas,
a gente não vai ter a próxima etapa, que é a justiça social, né? Então, gostaria que a gente pensasse bastante sobre isso e agradeço por esse espaço de participação e de troca aqui de pensamentos e de ideias que são muito enriquecedoras. Super obrigado, Leda, pela sua participação. Mais uma vez, reforçamos o poder da educação, no caso do Consulado da Mulher, a educação para o empreendedorismo, que afeta tão positivamente a vida de mulheres, que, por sua vez, levam para dentro de casa, para os seus filhos. Então, esse exemplo é multiplicador de ações estratégicas. Muito legal ver como que a Consul traz o sistema de pensamento de eficácia corporativa para um instituto que está impactando positivamente a sociedade. Então, essa é uma mensagem que eu acho que sobressai no nosso painel, o quanto nós podemos usar a educação a nosso favor para o cumprimento dos objetivos, trazendo algo em comum entre a fala do Rodrigo e da Leda, de que a corrupção acontece em todos os níveis, em todos os setores, em todas as instituições, ela pode ser uma ameaça, então que nós possamos lutar, seja dentro da nossa casa, nos nossos próprios comportamentos, nas organizações para a qual nós trabalhamos, o governo do qual nós fazemos parte, mesmo como sociedade civil, para que a gente possa exigir essa justiça, né, e a aplicação de todos os direitos humanos dentro desse contexto, para que cada um possa fazer sua parte. Realmente concordo que a paz ela começa em cada um de nós, e nós que estamos nos organizando para levar para o outro, temos que ter isso de uma forma bastante clara, bastante explícita. Então, vamos cultivar ela no nosso dia a dia, e ao lado das pessoas que nós mais amamos. Estamos chegando ao final do nosso painel, no ODS número 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Então, nós temos tempo aqui o suficiente para uma despedida, uma fala final, uma consideração e uma despedida de cada um de nós. Eu já vou deixando aqui as minhas palavras de agradecimento à NTICS, ao Sustainable Business. Tenho um prazer enorme de estar participando mais uma vez desse festival, Conhecendo os ODS, que é o maior festival digital de propagação de uma cultura transformadora do mundo no Brasil. Nós possamos levar isso para dentro das nossas casas, para os nossos amigos. Dá tempo. Esse é um festival que visa o nosso otimismo, a positividade, um caminho certeiro para que nós consigamos cumprir com os objetivos. É possível, eu acho que nós só precisamos de mais pessoas, mais instituições e, como o Rodrigo falou, mais conhecimento a respeito da origem desses desafios e das melhores soluções que nós estamos propondo para combatê-los. Então, sim, conhecimento é poder. Eu passo para você, Adria, fazer as suas considerações finais e já se despedir. Me despeço de todos, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bem, muito obrigada. Eu gostaria de fazer uma fala final, somente também com o gancho do que a Leda e o Rodrigo propuseram. Eu gostaria de dizer que os objetivos de desenvolvimento sustentável, e particularmente a justiça e a paz, que foi o que nós tratamos hoje, eles nada mais são do que uma espécie de acordo global entre todos os seres humanos que nós decidimos por fazer entre nós, do que nós entendemos por justiça e paz no dia de hoje, no momento histórico em que nós estamos, e o que tudo isso significa para nós enquanto símbolo, enquanto significado. E esse símbolo e esse significado de paz, de segurança e de proteção e de direitos humanos, enfim, no geral. Todos esses símbolos, esses significados, eles mudam com o passar do tempo. E o nosso ODS de hoje é uma manifestação do que nós concordamos como humanidade e do que nós estamos buscando nesse momento. E é por isso a tamanha importância do que nós estamos realizando hoje, através dessa ratificação do que nós queremos para os próximos anos. E eu gostaria de agradecer a oportunidade, particularmente também a minha colega e grande amiga Roberta Danur, que não pôde estar hoje conosco, mas também a Avice Brasil e a Cruz Vermelha Brasileira e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro também, que estou representando. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado, Adria. Godinho? Não, muito obrigado, Fernando. Demais colegas, realmente foram ideias muito interessantes e inspiradoras aqui. Eu queria só agregar um ponto que eu não pude completar na minha fala, sobre a importância, eu acho que dada a audiência também aqui do seminário, né, do festival, a importância do setor privado nessa discussão, né? Não só
do nosso ponto específico, mas de outras falas que aconteceram, né? Em relação ao Acnur, a gente entende, sob a nossa perspectiva, que o setor privado pode realmente ser um fator de reunião das comunidades, né, e de aprimorar essas relações para combater qualquer tipo de discriminação, né, e promover uma convivência pacífica, né, no caso, entre refugiados e, de novo, entre as comunidades de acolhida, que é um ponto muito importante para a gente, né? O setor privado pode promover atividades focadas na questão da documentação, na questão do acesso à propriedade, no acesso à justiça, né, atividades esportivas, atividades de prazer, ou seja, é muito importante a gente trazer para o debate, nesse minuto final aqui, deixar como uma reflexão, a importância da participação do setor privado nessa discussão. Os próprios ODS, eles, embora sejam um documento da ONU, é uma carta de intenções, é um compromisso da sociedade como um todo, né? Não só dos estados, não só dos países que compõem as Nações Unidas, não só da sociedade civil, que tão bravamente vem defendendo esses pontos, mas também do setor privado. Então, eu queria só deixar essa reflexão e, mais uma vez, agradecer à NTICS, aos organizadores do festival, por essa oportunidade incrível de debater isso aqui com uma mesa tão interessante e instigadora como essa. Obrigado. Obrigado, Godinho. Rodrigo? Obrigado. Queria agradecer também à NTICS, ao Fernando, por essa mediação tão leve e agradável que você fez com a gente, ao Godinho, à Leda e à Adria por terem compartilhado também suas perspectivas e terem também trazido essa oportunidade para a gente também aprender. Trouxe um pouco dos nossos pensamentos, representando o NODC, mas aprendi muito com vocês. Foi uma troca muito boa. E eu queria encerrar somente com uma provocação para as pessoas que nos acompanham, que nos assistem hoje, de quando terminar essa ação, quando terminar esse festival e quando terminar essa atividade de hoje, que a gente pare um pouco e reflita o que a gente tem feito em prol do ODS 16. O que a gente tem feito em prol de sociedades mais pacíficas, inclusivas e resilientes? A gente vai perceber que, na verdade, os esforços para promover a paz podem ser muito mais simples do que a gente consegue pensar, né? Desde o nível da educação, do acesso aos recursos básicos, da redução da desigualdade, enfim, nos mais diversos aspectos, é possível sim promover a paz onde quer que você esteja e qual seja a situação da sua comunidade. Então, eu deixo essa provocação para que a gente pare um pouco, pense e que a gente se torne cidadãos e cidadãs cada vez mais ativos na promoção de sociedades mais sustentáveis e resilientes, sem deixar absolutamente ninguém para trás. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado você, Rodrigo. Leda? Eu quero agradecer muito a participação da Adria, do Rodrigo, do Fernando, o apoio da NTICS e a brilhante condução desse painel, dessa troca de ideias e experiências. E eu queria finalizar reforçando este ponto de que a gente está falando aqui de não deixar ninguém para trás, de ter uma sociedade de verdade com paz, justiça, equidade e acesso para todas as pessoas. Então, quando a gente pensa em não deixar ninguém para trás, também tem um outro lado, há espaço para todos. Nenhum de nós pode ficar para trás ou se omitir. E às vezes a gente olha para tudo isso e participa de um debate, de um painel e vê ideias muito provocativas e fica no campo das ideias, né? A gente fica filosofa, e como é que faz, tal. Tem coisas muito práticas e muito concretas. Então, assim, o convite também para cada um, reforçando um pouco do que o Rodrigo falou, acabou de falar, olha para isso, esses objetivos são tão amplos e certamente vai ter uma causa que fala com o teu coração. Pode ser a causa das crianças, pode ser dos refugiados, pode ser dos idosos que estão sofrendo violência, pode ser das mulheres que estão excluídas. Com certeza tem espaço para todos. Se você desejar ser voluntária ou voluntário no Consulado da Mulher, acesse o nosso site, é www.consuladodamulher.org.br. Dá um oizinho lá, que certamente vai ter uma atividade para fazer. A gente fala de empreendedorismo com mulheres muito simples, de baixa escolaridade, pessoas que não tiveram o privilégio de ter acesso à escola, à educação formal, muitas vezes. Então, a gente pensa, nossa, mas será que aquilo que eu sei vai ajudar? Certamente vai. Seja nesta causa ou em outra que falar com o teu coração, só não se omita. A gente não deixa ninguém para trás, e a gente também não deixa de participar, porque a nossa voz é importante, a nossa voz é que vai ser fundamental, a nossa ação para construir e tornar realidade essa agenda tão linda que é a Agenda 2030.
Muito obrigada. Obrigado, Leda. Obrigado a todos. Poderíamos ficar aqui por mais algumas horas falando sobre esse tema, mas em função do tempo, por aqui a gente encerra, na certeza de que muito em breve nós vamos alcançar a tão sonhada paz global. Obrigado a todos.